Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre os poderes ocultos da goiaba. Então, gente, mais uma vez nós vamos falar sobre o reino vegetal. E nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente da goiabeira. Então, a goiabeira, ela é uma planta muito conhecida, é uma frutífera muito conhecida, usada para várias receitas culinárias, inclusive em algumas formas de tratamento de saúde com relação a diarreias, né? As pessoas costumam usar bastante o chá da folha da goiabeira para fazer um composto que serve para hidratar a pessoa quando ela está com diarreia, principalmente crianças. Ela tem uma atuação fantástica contra diarreia em crianças. Então, aí no caso, as pessoas costumam usar as folhas da goiabeira, né, aquelas folhinhas bem novinhas, aqueles brotinhos da folha, fazer um chá e dar para a criança ou para a pessoa várias vezes ao dia durante o processo da diarreia, porque ajuda bastante na hidratação e também atua como uma medicação anti-infecciosa. Então, se por acaso a diarreia for de ordem infecciosa, a goiabeira também acaba atuando nessa área. Outras aplicações que a gente pode fazer também com a goiaba é fazer também um chá com as folhas da goiabeira para fazer gargarejos e bochechos no tratamento de inflamações da boca ou da garganta. Então, isso também é bastante eficaz. E se a pessoa tiver alguma úlcera ou estiver com leucorreia, lavagens íntimas com o chá das folhas da goiabeira também são bastante eficazes. Essas informações que eu estou passando para vocês, elas fazem parte do costume popular. Então, muitas pessoas já ao longo de muitos anos vêm utilizando e vêm obtendo resultados. Então, quando acontece de muitas pessoas estarem utilizando um produto, né, uma planta, e ela estar trazendo benefícios, a indústria farmacêutica, né, a literatura farmacológica, desenvolve pesquisas em cima desses relatos das pessoas para realmente comprovar a eficácia cientificamente dessas propriedades. E no caso da goiaba, a goiaba ela tem esse aval farmacológico, né? Foram feitas várias pesquisas e a literatura farmacológica aprova e comprova a eficácia do uso das folhas da goiabeira para essas enfermidades que eu comentei aqui. Então, realmente ela tem eficácia comprovada. Uma outra forma de nós podermos utilizar e nos beneficiarmos da goiaba é com relação às suas flores. As flores da goiaba, elas dão origem a um floral. Floral, para quem ainda não conhece, é um composto feito com flores de algumas plantas que produzem uma energia capaz de nos auxiliar no nosso campo energético, na nossa aura, no nosso corpo astral e no nosso corpo mental. Então, no caso específico da goiaba, as flores da goiaba, elas são utilizadas para combater estados de medo ou pânico. Então, se a pessoa apresenta alguma situação
de medo, ou que acaba comprometendo a harmonia dos seus corpos sutis, o uso da essência floral da goiaba é muito útil. E por que o que ele acontece? O que ele faz? Ele acaba agindo no nosso plexo solar, no chakra do plexo solar. Ele acaba harmonizando, ele cria uma tela, uma malha magnética para que as forças externas que causam o desequilíbrio e o medo não desestabilize o nosso chakra do plexo solar. Então, além da gente poder utilizar os frutos para comer, as folhas da goiabeira para fazer chás, nós podemos usar também as flores que vão nos proporcionar o floral. Agora, o que muita gente não sabe é os poderes ocultos que a goiaba tem, que ela proporciona. Então aí, gente, nós vamos conhecer o poder que existe nas sementes da goiaba. Então, muita gente, às vezes, né, sente aquele estado de fraqueza, aquele estado de cansaço, e às vezes não sabe de onde que vem isso, né? Muitas vezes, esse cansaço, essa fadiga, ela vem de perdas energéticas, ela pode vir também de falta de nutrientes. E aí nós podemos utilizar uma parte da goiaba que, na maioria das vezes, é um pouco negligenciada, até por falta de conhecimento. Então, o que acontece? A goiaba em si, a fruta da goiaba, ela é uma fruta energética, né? Todo mundo costuma utilizar a fruta até como um alimento energizante. Só que aonde que está o poder oculto dessa goiaba? Está na semente. Então, gente, as sementes das frutas em geral, além de elas servirem para produzir novas plantas, né, para fazerem brotar uma nova vida, as sementes, elas são condensadores de energia cósmica. Então, todas as sementes são condensadores de energia cósmica. Olha isso, gente. No caso da goiaba, a goiaba em si, a própria planta, a árvore, ela capta através das suas folhas, dos seus frutos, ela capta essa energia cósmica circundante na atmosfera. Então ela tem a capacidade de atrair como um ímã essas forças cósmicas. Nem todas as árvores têm essa capacidade de atrair essas forças cósmicas. Muitas delas captam o prana, captam a luz do sol, sintetizam a clorofila, que é a maioria delas. Mas no caso da goiaba, ela, além de fazer tudo isso, ela puxa para dentro das suas estruturas forças cósmicas regeneradoras. Então, dentro de cada semente de uma goiaba, existe forças cósmicas condensadas, que se a gente consumir essas sementes, nós vamos estar colocando dentro da nossa estrutura atômica, das nossas células, das nossas moléculas, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, nós vamos estar colocando ali dentro todas essas forças cósmicas que a goiabeira captou e armazenou e condensou dentro das suas sementes. Então, quando a gente tem conhecimento disso, a gente começa a enxergar a goiabeira com outros olhos. Nós começamos a perceber que a goiabeira pode trazer para nós aquele tônus energético de forma natural, que muitas vezes as pessoas acabam procurando isso em produtos industrializados. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem uso de alguns produtos energéticos produzidos, né, pela indústria, a fim de terem as suas energias renovadas, restabelecidas e ampliadas. Porém, a própria natureza
já nos brinda com tudo isso de uma forma natural, sem nenhum efeito adverso e também ampliando e potencializando os nossos próprios órgãos. Então, gente, como que nós podemos utilizar o máximo de benefício dessa energia condensada cósmica que está dentro das sementes da goiaba? Nós podemos comer o fruto, né? E comer as sementes também, mas tem pessoas que às vezes não conseguem comer a semente da planta porque ela é muito dura, muito desconfortável. Então existe uma forma da gente poder utilizar isso de uma maneira menos desconfortável. Então, nós podemos pegar uma goiaba madura, abrir ela e tirar as sementinhas, com bastante paciência, né? A gente vai lá, tira aquela polpa e começa a separar as sementes, né? Com a massa, com garfo, numa peneira, e aí a polpa vai saindo e vai ficando na parte de cima da peneira as sementes. Depois que a gente tirou isso, tirou a polpa da goiaba e separou elas das sementes numa peneira, a gente pode passar um pouquinho de água para tirar o restinho daquela polpa da goiaba que ficou ainda presa nas sementes. Muito bem. Na sequência, nós podemos pôr essas sementes para secar. Então aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode pôr para secar ao ar livre, né? Se você tem condição de colocar no sol, você pode espalhar ela em cima de um papel, um guardanapo de papel e deixar ela secando. Ou então você pode secar no forno. Mas no forno você tem que deixar a temperatura bem amena, né? Você liga o forno, deixa ele ficar assim, tipo uma estufinha, desliga e coloca as sementes lá dentro. Depois de uns 15, 20 minutos, ela vai estar seca. Ela não pode ficar torrada. Ela tem que ficar apenas seca. E depois que ela estiver seca, você vai moer essa semente. Você pode, se for uma quantidade grande, você pode até bater no liquidificador ou no seu processador. Ou se você não tiver uma grande quantidade, você pode moer naquele moedorzinho de pimenta, né? Tem um moedorzinho que moe pimenta, você pode colocar ali e moer. Depois que você moeu, você vai ter uma farinha, um pozinho. Esse pozinho você pode colocar dentro das suas vitaminas que você for tomar. Você pode colocar na sopa, você pode colocar em algum outro alimento que você estiver consumindo e você vai estar absorvendo todas as propriedades energéticas cósmicas condensadas nessa semente. Então, quando a gente consegue perceber, né, essas coisas além, né, que existe na natureza, a gente percebe que não existe a necessidade, às vezes, de ficar tomando alguns energéticos que podem futuramente e a longo prazo trazer algum prejuízo para a nossa saúde. Então eu gostaria de deixar essa dica para vocês, uma dica muito interessante. E também nós podemos utilizar esse tipo de alimento quando nós estamos nos sentindo fracos, né? Quando a gente está assim com alguma fraqueza ou alguma debilidade, nós podemos fazer o uso dessas sementes da goiaba. Se por acaso nós formos consumir a goiaba sem secar as sementes, não tem problema nenhum. Pode consumir ela diretamente na fruta, você vai estar ingerindo todas essas propriedades cósmicas do mesmo jeito. Você pode fazer um suco, né? Você pode bater tudo no liquidificador ou no processador, né? E as sementes vão estar todas trituradas, você pode tomar tudo junto, não tem problema nenhum. Todas essas energias cósmicas captadas pela goiabeira e condensadas nas suas sementes, você estará ingerindo normalmente. Aí é só uma questão de preferência, né? Então eu já dei algumas dicas, cada um escolhe aquela que for mais adequada, aquela que for mais confortável e vai estar sendo beneficiado do mesmo jeito.
Então, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas sejam bastante úteis para vocês. E agora, com esse conhecimento, vamos olhar para as goiabeiras com olhos muito mais benevolentes e com muita gratidão. Então, gratidão a vocês por estarem assistindo e curtindo as nossas aulas e até o nosso próximo encontro.